Quando foi que chamar alguém de extremista passou a funcionar como um atestado de morte? O que você vai ouvir agora, meu caro, não é um relato isolado de uma tragédia. É o diagnóstico de uma era doente em que o rótulo rouba o argumento. O episódio mais recente expôs isso sem disfarces. Utah, setembro de 2025. O alvo foi Charlie Kirk, um jovem que, armado da ousadia de levar o embate intelectual para dentro do ambiente acadêmico, transformou a política estudantil em um verdadeiro terremoto cultural. O Charlie nasceu em 1993 e, aos 18 anos, fundou a Turning Point USA. Começou com um orçamento de apenas $78 mil em 2012 e hoje a organização fatura $85 milhões por ano e 250 mil membros ativos mantêm esse sonho vivo. Seu podcast, The Charlie Kirk Show, acumulava entre 500 mil e 750 mil downloads por episódio, figurando entre os mais ouvidos do mundo. Só no X, Kirk tinha mais de 5 milhões de seguidores. Em 2024, discursou na convenção republicana dizendo: "Visito campos universitários para que vocês não precisem." E um dos seus discursos viralizou no TikTok, falando diretamente à geração Z. Você não precisa aceitar ser mais pobre do que os seus pais. O curioso é que a trajetória política de Charlie começou de forma quase caricata. Numa conversa que ele teve com Jordan Peterson, ele contou que, ainda adolescente, fundou o grupo de Students Against Cookie Inflation, protestando contra o aumento do preço dos cookies vendidos na escola. E lá em 2008, quando ainda estava no ensino médio nos subúrbios de Chicago, ele se sentiu compelido a se voltar contra a unanimidade política da sua geração. Enquanto a literatura na escola pregava um viés pré-woke de livros como Things Fall Apart, ensinando que o Ocidente era apenas um agente de contaminação, ele mergulhava na história americana. Era um garoto de família patriota que não era tão politizado assim e decidiu sozinho nadar contra a maré. Um detalhe interessante, turma, é que ele nunca frequentou a universidade. Ele foi reprovado numa tentativa de entrar em West Point e optou por um gap year, que virou o início do Turning Point. Sob a mentoria de Bill Montgomery, um empreendedor veterano que lhe disse: "Você tem que criar, não apenas estudar." O Charlie começou a montar mesas em camping, com cartazes provocativos como "Big Government Sucks." Ele debatia de frente com quem aparecesse. Era uma educação quase que socrática, de choque, feita na rua. A expansão desse projeto foi brutal. Além de uma mesa improvisada na University of Wisconsin, para milhares de capítulos em poucos anos. Kirk já havia percorrido mais de 200 camps, muitas vezes sozinho, apenas com uma mesa, um banner e muita disposição para debater. Ele próprio descreveu isso que ele fazia como arenas gladiatórias em que existiam batalhas verbais e o público buscava ver sangue intelectual. E não foram apenas estudantes universitários que lotaram seus eventos. A partir de 2023, algo novo aconteceu. Trabalhadores, encanadores, eletricistas, homens de bem começaram a aparecer em peso, buscando conselhos não sobre impostos ou políticas fiscais, mas sobre como ser homens melhores, maridos, esposas e pais. Esse foi o turning point cultural que transformou a Turning Point em algo além da política, uma referência de propósito para uma geração órfã de direção. Diante de todos esses fatos, Charlie era considerado o jovem mais influente da direita americana. Dono de uma retórica impecável, ele foi capaz de mobilizar boa parte dos votos que garantiram parte da vitória de Trump agora em 24. Em algumas pesquisas, ficou claro que entre os eleitores de Trump com menos de 30 anos, Kirk era a figura em que mais confiavam, acima de políticos veteranos. E o próprio Trump acreditava que Charlie viria a se tornar presidente dos Estados Unidos um dia. No dia 10 de setembro de 2025, na primeira parada do seu novo projeto, American Comeback Tour, Kirk falava para uma plateia de 3 mil pessoas no campus da Utah Valley University. O cenário parecia seguro. 6 policiais de uniforme e alguns agentes à paisana estavam no evento, mas não havia detectores de metal, tampouco barreiras de segurança. Qualquer pessoa, então, poderia entrar. Testemunhas disseram que sequer tiveram seus ingressos conferidos. Ao 12h20, em um único disparo, vindo do telhado do Lewis Center, a cerca de 130 metros de distância, atingiu fatalmente o seu pescoço. A multidão entrou em pânico. Vídeos mostram o sangue escorrendo pela camisa de Kirk, jorrando do seu pescoço, enquanto estudantes se jogavam no chão antes de correr. Ele foi colocado às pressas em um SUV preto, mas morreu
infelizmente, horas depois no hospital. Era o mesmo Kirk que, poucos meses antes, havia profetizado: 2024 será a rebelião dos homens do Ocidente. Foi ridicularizado por analistas, mas acabou se provando certo. Trump capitalizou essa energia e a transformou em vitória nos Estados Unidos. Kirk tinha a percepção de que a luta cultural não estava apenas no camp, mas sim na masculinidade desmoralizada da sociedade ocidental. O governador de Utah, Spencer Cox, classificou o caso como assassinato político. O FBI e outros órgãos assumiram a investigação no mesmo dia. A Casa Branca baixou as bandeiras em meio mastro em todo o país. E como a comoção mundo afora foi imediata, não teve uma só pessoa que não se sentiu impactado pelo ocorrido. Trump chamou Kirk de mártir pela verdade e pela liberdade, e ordenou luta oficial. Líderes estrangeiros também reagiram, como Javier Milei, presidente da Argentina, que o chamou de um formidável disseminador das ideias de liberdade. Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, disse que isso foi uma ferida profunda para a democracia. Muitas vigílias foram realizadas em dezenas de estados, flores e orações se acumularam na sede da Turning Point USA em Phoenix. Mas nas redes sociais, em meio ao espanto de alguns, um outro fenômeno. Muitas pessoas celebraram a morte de Charlie Kirk. O luto de uns virou combustível para o escárnio de outros. Até mesmo no local do atentado, um homem foi visto comemorando a morte de Charlie. Numa postagem que eu fiz no meu perfil do Instagram, alguns covardes mal intencionados zombaram e tentaram justificar o ocorrido como se fosse uma resposta aos atos de Charlie, que, lembrando, era um jovem pai de família que abria a boca apenas para opinar, nada além disso. É confortável acreditar que tudo isso não passa de casos isolados, né? Mas olhem para os últimos anos. Bolsonaro, facado em 2018. Trump, alvo de 2 tentativas de assassinato. Uma delas, ferido em Butler, em 2024. Miguel Uribe, senador colombiano, candidato à presidência, assassinado em 2025. Shinzo Abe, ex-primeiro-ministro do japonês, morto a tiros em 2022. Robert Fico, primeiro-ministro da Eslováquia, baleado em 2024. Walter Lübeck, político alemão, executado em 2019. Alejo Vidal Quadras, fundador do Vox na Espanha, sobreviveu a um atentado em 2023. 3 continentes, diferentes culturas e o mesmo enredo. Em todos esses casos, o rótulo de extremista serviu como justificativa moral para o atentado. E ele tinha essa consciência. Em entrevistas, costumava falar que universidades americanas já não eram uma muralha contra os bárbaros, mas uma espécie de porta-voz destes. Professores formavam militantes, administradores viraram políticos de toga, e o campus, aos poucos, deixou de ser espaço de debate para se tornar um laboratório de radicalismo. Se você fizer uma busca rápida, aí verá que os ataques politicamente motivados nos Estados Unidos dobraram em 2025 em relação ao ano anterior. O Center for Strategic and International Studies certificou que o número de atentados nos últimos 5 anos é 3 vezes maior do que os últimos 25 anos anteriores combinados. E turma, isso não é coincidência, tá? É o padrão. Esse padrão ganhou plateia. O riso diante da morte virou sinal de virtude nos tribunais digitais, infelizmente. Se você parar para pesquisar sobre o ocorrido no X, vai ver o que é a verdadeira podridão. São Tomás de Aquino avisou: o mal radical não deseja vencer no campo das ideias. Ele deseja eliminar quem pensa diferente. E nas palavras do próprio Charlie, registradas meses antes, estamos começando um levante de homens de bem contra o mal. É a hora de nos levantarmos e enfrentarmos essa ameaça. Kirk também dizia que o problema não era só político, era espiritual. O woke é a tentação do Éden repetida. É a serpente sussurrando. Você pode redefinir o bem e o mal por conta própria. Para ele, a guerra cultural era, no fundo, uma guerra religiosa. E eu não poderia concordar mais. E no fim, turma, nada revela tanto a degradação de uma sociedade quanto a sua reação à morte. De um lado, o rito civilizatório, silêncio, bandeira, vela. De outro, a chacota industrial. Quando a indústria popular normaliza o ódio, o mal ganha território. E se você acha que isso é um caso isolado nos Estados Unidos, sinto te informar, isso está acontecendo também aqui no Brasil, do seu lado. É nesse cenário de degradação moral que nós, líderes, empreendedores e empregadores, precisamos assumir um papel diferente do papel de covarde.
Afinal de contas, um emprego não é um contrato frio de horas por salário. Empresa não é ONG. O emprego é um pacto de confiança. É abrir a trincheira da construção e permitir que alguém caminhe dentro dela ao nosso lado. Se essa pessoa celebra a morte, ela não pode permanecer na trincheira. Não é apenas indigno, é perigoso, porque cada colaborador carrega consigo não só competências, mas também valores. E valores corrompidos contaminam tudo aquilo que toca. Cristo nos ensinou a não reagir com violência, mas também a não compactuar com as trevas. E essa é a fronteira que cabe a nós proteger, turma. Nossa arma hoje é um emprego. É a capacidade de, através do trabalho, reforçar quem escolheu a luz e afastar aqueles que se entregaram às sombras da inveja, da mentira e da destruição. Isso exige uma coragem prática. Olhar para as redes sociais dos seus funcionários e candidatos. Faça isso agora. Observem como eles reagem diante do mal e decida quem dessas pessoas que você contrata tem maturidade moral para estar no seu time. É duro, mas é isso. Quem celebra o mal não deve ter as ferramentas da construção em suas mãos. A clareza moral de Charlie não nasceu da teoria, mas da prática. Durante anos, foi ele quem limpava, carregava caixas e montava mesas nos eventos da Turning Point. E ele dizia, no começo, eu era CEO e faxineiro ao mesmo tempo. Essa humildade prática dava autoridade para exigir integridade dos outros. E aqui está o ponto essencial. Ser pacífico não é ser ingênuo. Líderes que relativizam a celebração do mal dentro das suas equipes não estão sendo tolerantes. Estão sendo cúmplices. A trincheira empresarial é hoje uma extensão da trincheira moral. Não se trata apenas de proteger margem de lucro ou produtividade, mas de proteger a civilização que recebemos e que devemos entregar maior, mais forte e mais justa às próximas gerações. Se você assistir a alguns vídeos dele, vai perceber que ele também gostava de repetir uma palavra em hebraico, aprendida ao estudar a Bíblia, Hineni, que significa aqui estou. Era a resposta de Moisés diante da sarça ardente, de Abraão diante de Deus, de Samuel diante do chamado. Para Charlie, era a frase que resumia a sua missão: estar disponível para o combate das ideias, no matter what. A responsabilidade da nossa geração é restaurar os critérios morais universais que foram abafados pelo progressismo. A vida nunca pode ser relativizada por ideologia. Por isso, não podemos nos acovardar. Não podemos cair na armadilha da tolerância seletiva, que protege, na verdade, os criminosos ideológicos e demoniza homens e mulheres como eu e vocês, que insistem em ter princípios. O campo de batalha está desenhado. De um lado, temos valores, luz e verdade. Do outro, inveja, trevas e destruição. A escolha é diária, pessoal e coletiva. E a omissão não é uma opção. Talvez por isso, Charlie atraía não apenas conservadores, mas também jovens que buscavam sentido. Muitos chegavam hostis, jogando teorias conspiratórias, mas saíam respeitando a sua firmeza educada e temperada por empatia. E isso nos leva à pergunta que precisa ser feita. A pergunta que o politicamente correto se nega a fazer. Uma pergunta que, com todos os fatos na mesa, se torna uma acusação. Por que a esquerda continua matando aquelas pessoas que ela chama de extremistas? Como disse Olavo de Carvalho, não se iludam. Todo comunista é um assassino à espera da oportunidade. Charlie Kirk não foi apenas uma vítima. Ele foi um jovem que transformou universidades em arenas de ideias. Sua arma sempre foi a palavra. Sua coragem estava em subir ao palco sabendo que seria atacado. E ainda assim, escolher o confronto das ideias. Uma vez ele disse: estamos começando um levante de homens do bem lutando contra o mal. É a hora de nos levantarmos e enfrentarmos essa ameaça. O assassino tentou silenciá-lo com uma bala, mas falhou. A morte de Kirk não encerra sua missão. Seu exemplo se torna mais poderoso porque expõe o que nenhuma bala é capaz de matar. Uma ideia sustentada pela verdade. E a voz dele agora ecoa mais forte do que nunca, como um chamado à coragem para todos nós. A pergunta que precisa ecoar é simples e incômoda. Por que a esquerda continua matando aquelas pessoas que eles chamam de extremistas? Fica contigo a resposta.